Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com uma questão de química, questão aqui bem interessante. São definidas 4 espécies de átomos, átomos 1, 2, 3 e 4. Átomos neutros, né? Significa que prótons, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, em termos de partículas nucleares. O átomo 1 tem 18 prótons e 21 nêutrons, com isso você sabe a massa desse átomo, que é prótons mais nêutrons. No caso aqui, 21 mais 18 igual a 39. Para o átomo 2, tem 19 prótons e 20 nêutrons. Então vai ficar 19 mais 20, que também dá 39. Para o átomo 3, 20 mais 19, que também dá 39. E para o átomo 4, vai dar 20 mais 20, que é igual a 40. Então achamos a quantidade de massa. Aí a gente vai observar as alternativas. Letra A. Átomos 3 e 4 são isóbaros. 3, primeiro, isóbaro é quando a massa é igual, né? O valor de A é igual. O átomo 3 tem 39 de massa e o átomo 4 tem 40, então eles não são isóbaros. O que eles têm de igual, o 3 e o 4, é a quantidade de prótons, então seria isótopos. Então a letra A, a alternativa letra A não é a resposta. Letra B, 2 e 3 são isoeletrônicos. Isoeletrônicos é a quantidade de elétrons. Então, para um átomo nêutron, próton é igual a elétron. Se ele tem 19 prótons, significa dizer que ele tem 19 elétrons. O átomo 2 tem 19 prótons, ou seja, 19 elétrons. O átomo 3 tem 20 prótons, ou seja, 20 elétrons. Então, eles não são isoeletrônicos. Letra B, incorreta. Letra C. Átomos 2 e 4 são isótopos. O átomo 2 tem 19 prótons. O 4 tem 20, então eles não são isótopos. E aí a gente chega na questão, na letra D. A letra D talvez seja mais difícil de verificar, porque você tem que distribuir esses elétrons do átomo 1, que tem 18 elétrons, e do átomo 2, que tem 19. O átomo 1, que ele tem 18 elétrons, a sua distribuição em níveis e subníveis, né, usando o diagrama aqui, 3s2, 3p6. Essa é a distribuição do átomo que tem 18 elétrons, o átomo 1. O átomo 2, a distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Então, ele tem uma camada a mais do que o átomo 1. O átomo 2, que ele termina em 4s1, tem uma camada a mais do que o átomo 1, que tem 18 elétrons. Então, a alternativa D também não é a correta. Então, com isso, sobra apenas a alternativa letra E como alternativa correta. Os átomos 2, que tem 30 de massa, tem a mesma massa do átomo 3, que também tem 39 de massa. Então, eles são isóbaros, tem a mesma massa atômica. Então, a alternativa correta, depois disso tudo, é a alternativa letra E. Essa daí foi a dica de hoje, a gente volta numa próxima e até mais. Fala pessoal, mais uma dica de química, né? Elementos da tabela periódica. A questão aqui quer saber qual é o elemento da tabela periódica que tem maior densidade. Aqui fica fácil, né? O ósmio, gabarito letra E, é o elemento químico que apresenta maior densidade. Questão bem simples, bem direta. A gente volta numa próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de química, questão da PUC. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode-se afirmar que o hidrogênio é um metal alcalino localizado na primeira coluna. Bem, o hidrogênio, apesar de ele estar localizado no grupo 1A, né, ele não é um metal, né, ele está fora aí daquela coluna ali que foi colocado por questões de conveniência e por ele ser o primeiro elemento da tabela periódica. Então, a letra A, vamos dizer que não é o nosso gabarito. O nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna, não. O hidrogênio é ele dos elementos mais eletronegativos, não eletropositivo. O sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. Bem, metal não tem uma tendência em puxar elétron. Você poderia pensar dessa forma. Então, no mesmo período, né, os elementos que estão mais à direita são mais eletronegativos. Então, o sódio não estaria se encaixado aí nessa definição. Mercúrio é um ametal, aqui já está errado, né? Ele é um metal líquido a temperatura ambiente. Então, mercúrio também. Então, com isso, a gente vem com o nosso gabarito, que é a letra E. Potássio, que é o 11º
nono elemento, né, da tabela, e o bromo, que é o 35º da tabela, como eles estão no mesmo período da tabela periódica, né, eles estão em famílias diferentes, em grupos diferentes, mas são pertencentes ao mesmo período. Como o potássio está mais à esquerda, né, família 1A, ele tem maior raio atômico. Isso é devido àquele critério que a gente já viu da carga efetiva, da carga nuclear, né? Ele vai ter menor atração do núcleo com o elétron da última camada, ao contrário do bromo. O bromo, ele tem elétrons na sua última camada, e como ele tem uma grande quantidade de prótons e nêutrons, né? Então ele vai ter uma atração maior e o raio atômico dele vai diminuir. Então por isso que o raio atômico do potássio é maior do que o bromo, ok? Então nosso gabarito é a alternativa letra E. Essa daí foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química. Todas as propriedades abaixo são periódicas, exceto letra A, caráter metálico, energia, né, de ionização, massa atômica, raio atômico e volume atômico. A única alternativa aqui que vai se encaixar que não vai se encaixar nas propriedades periódicas é a massa atômica, né? A massa atômica não vai aumentar ou diminuir em função do número atômico, né? Mas as outras sim, energia de ionização, caráter metálico, raio atômico e volume atômico. Então, o nosso gabarito é a alternativa letra C. Essa daí foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com uma dica de química, né? Questão do Enem 2021 sobre potencial de redução, né? Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma das formas de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, que são aqueles metais, né, que vão se oxidar, né, vamos dizer assim, primeiro do que o metal que está nos tanques, né, de armazenamento de gasolina. Então, suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício no tanque que tenha aço, que é a liga carbono e ferro. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai usar o potencial do ferro como referência, né, para resolver essa questão. Considere as semi-reações de redução. Então, aqui eu tenho várias reações de semi-redução. E qual alternativa vai apresentar o metal que pode ser usado como metal de sacrifício em relação ao ferro, a liga carbono, né? Que é a liga o tanque de aço. Então aqui o ferro, que é o metal original, vamos dizer assim, do tanque, o potencial dele é menos 0,44. Para poder usar um metal, né, para servir de sacrifício ao ferro, você tem que observar qual metal tem um potencial menor, mais baixo ainda do que o ferro. E no caso aqui, se você comparar, o zinco é o único que pode ser utilizado, já que os outros metais, né, cobre, níquel, né, mercúrio, o cádmio aqui, tem potenciais acima do potencial do ferro. Então, o zinco só pode ser ele a nossa resposta, já que ele tem um potencial de redução mais baixo do que o ferro. Então, se eu fizer uma junção aí, vamos dizer assim, e colocar o zinco ao lado aí do ferro, quem vai oxidar primeiro é o zinco, que vai perder os elétrons primeiro é o zinco, porque ele tem um potencial menor do que o potencial do ferro. Então aqui o gabarito a gente encontra com uma letra A, né? Só observando o valor dos potenciais. Essa daí foi a dica, a gente volta na próxima e até mais.